Dobrando o comércio da Nicarágua com o mundo, o país aprova tratado de livre comércio com a China. Managuá aprovou um acordo de livre comércio com Pequim, onde estiveram presentes responsáveis dos dois estados. Ele deverá entrar em vigor no início do próximo ano. A Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou na quinta-feira, 16 de 11 de 2023, um tratado de livre comércio com a China que permitirá o desenvolvimento de investimentos, o crescimento econômico e o comércio justo entre os dois países, informou o legislativo do país centro-americano em um comunicado. Com este TLC, nosso país avança na consolidação de sua economia, no desenvolvimento e no bem-estar das famílias nicaragüenses, com novas oportunidades de comércio e investimento, ao obter uma posição privilegiada ao acesso ao mercado gigante asiático, 1,4 bilhão de consumidores e usuários, dobrando o comércio da Nicarágua com o mundo, disse a Assembleia. O evento contou com a presença de vários responsáveis de indústria de Nicarágua, além de Wang Wentao, ministro do Comércio da China. Managuá assinou o acordo de livre comércio com Pequim durante uma cerimônia virtual em 31 de agosto. O mecanismo entrará em vigor em janeiro de 2024 e, de acordo com Jesus Bermúdez, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Nicarágua, garantirá que 91,4% dos produtos exportados do país desfrutarão de preferências tarifárias, enquanto 71% desses produtos terão acesso imediato ao mercado chinês. Rússia e América Latina, parceria na construção de um mundo multipolar. Atualmente há um grande número de países empreendendo esforços para a construção de um mundo multipolar, dentre eles os países latino-americanos e a Rússia. Este, por um lado, é o resultado das ações erráticas do Ocidente, que destruiu por completo a confiança nos princípios e nas normas do convívio internacional. Com isso, tem crescido também o número de países que optaram por seguir uma política externa independente, a exemplo da Rússia, em contraposição ao totalitarismo político do eixo autoritário mundial, representado pelos países ocidentais e capitaneado pelos Estados Unidos. Diante desse contexto, regiões como a América Latina, que sempre foi vítima de golpe de Estado no passado e interferências do Ocidente em seus negócios domésticos, sabem que já não podem se sentir seguras diante do atual estado das coisas. Hoje, o nível de confiança da maioria global no Ocidente foi reduzido significativamente em função das crises do leste europeu e no Oriente Médio, que lançaram à luz a verdadeira face anti-humanista de europeus e norte-americanos. Ao mesmo tempo, blocos militares como a Organização do Tratado do Atlântico Norte prometem ampliar sua presença na Ásia, aumentando as tensões com a China e demonstrando indícios de que estão prontos para iniciar mais uma guerra agressiva a fim de enfraquecer um adversário geopolítico. Ao assistir a toda essa loucura, a América Latina tem preferido estabelecer alianças estratégicas extra-regionais com países como a China e a Rússia, que, contrariamente ao Ocidente, defendem a democratização das relações internacionais. Apesar de não serem pautadas por proximidade geográfica ou cultural, as relações da América Latina com Moscou se refletem em sua proximidade de princípios e de valores comuns em política externa. Estas, aliás, têm sido uma das principais marcas dessa nova ordem global, na qual a cooperação interregional funciona como eixo de contestação ao hegemonismo do eixo autoritário ocidental. Em síntese, esse processo demonstra a oposição da maioria global de um lado e do Ocidente do outro. Oposição que tende a se fortalecer pelos próximos anos, ainda que por enquanto o chamado Ocidente coletivo mantenha grande influência em instituições chaves da governança global. Essa denominância vem paulatinamente se degradando com o tempo. Novos centros de poder, como Índia e China, por exemplo, já apresentam economias cujo peso pode ser colocado a par como a das principais potências ocidentais, dando uma cara mais asiática para a geopolítica do século XXI. Afinal, a tendência é de que o Oriente continue a se fortalecer enquanto o Ocidente enfraquece cada vez mais de forma óbvia, uma vez que já não consegue angariar
o apoio da opinião pública mundial para suas empreitadas. É nesse contexto que a Rússia de Putin, além de reivindicar uma liderança conjunta com o sul global, incluindo a América Latina, tem trabalhado para defender a formação de um mundo multipolar baseado na pluralidade de valores e de civilizações. Em vista disso, o Ocidente não é mais capaz de estabelecer padrões e de ditar regras de conduta aos demais países, sobretudo em vista de seu apoio criminoso às hostilidades hoje em curso no leste europeu e na faixa de Gaza. Vemos que, ao ser deixada nas mãos do Ocidente, a ordem internacional dos últimos anos essencialmente se tornou muito menos segura para um grande número de povos ao redor do mundo. Hoje, em especial para os palestinos, com toda a oposição atual entre o Ocidente coletivo e a maioria global, capitaneada pela Rússia, representa um sinal de que as coisas estão mudando e mudando de forma muito mais rápida do que se imaginava. Nas próximas décadas, por exemplo, a tendência é de que a América Latina faça parte ativamente da consolidação de um mundo multipolar, em cooperação com importantes centros de poder como Moscou e Pequim. Isso porque o papel da Organização das Nações Unidas e de outras instituições internacionais dominadas pelo Ocidente se mostrou ineficaz em deter o sofrimento humano generalizado, fornecendo um ambiente ideal para a formação de alianças estratégicas como entre a Rússia e a América Latina. A respeito, aliás, das relações de Moscou com a região, é preciso dar crédito às ideias do eminente diplomata russo Evgeny Primakov, ministro das Relações Exteriores entre 1996 e 1998, que impulsionou a Rússia a atingir seus interesses em política externa por meio da cooperação com diferentes centros emergentes ao redor do globo. Em suas visitas realizadas à América Latina ao longo da carreira, Primakov já falava sobre a construção de um mundo multipolar, quando essa realidade ainda parecia ser muito distante. A interpretação, portanto, mostrou-se verdadeira e fez com que as relações bilaterais russo-latino-americanas se baseassem não em afinidades ideológicas, mas em afinidades quanto a objetivos comuns de política externa. Desde então, a Rússia sempre esteve interessada no fortalecimento da América Latina como um centro de poder independente do mundo multipolar, conforme defendido inúmeras vezes pelo atual ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e pelo presidente russo, Vladimir Putin. A América Latina, por sua vez, se interessou pela cooperação com a Rússia como forma de contrabalancear o domínio dos Estados Unidos na região. Moscou e as elites latino-americanas, em resumo, apoiam um mundo no qual possam imperar não os ditames de uma superpotência isolada narcisista, mas o respeito ao multilateralismo e aos interesses legítimos da chamada maioria global. Por fim, a reação à crise ucraniana e aos ataques recentes na faixa de Gaza mostrava que os países latino-americanos não mais corroboram as políticas criminosas do Ocidente, no leste europeu e no Oriente Médio. Pelo contrário, hoje a América Latina, juntamente com a Rússia, tem condenado as ações destrutivas do eixo autoritário representadas pelas elites atlanticistas, que a todo custo tentam manter o controle das rédeas do sistema internacional. Conseguir, entretanto, já não é mais possível, pois o mundo unipolar da década de 90 já se desfez de uma vez por todas. O momento agora é outro. O momento agora, como as relações entre a Rússia e a América Latina provam, é da construção de um mundo mais justo, mais humano e multipolar. Descubra Igla a arma russa de princípio, atire e esqueça. Segundo a mídia, a Rússia e a Índia assinaram o acordo de produção licenciado do sistema portátil de mísseis antiaéreos Igla-S na terça-feira, 14 de 11 de 2023. A Sputnik mostra características técnicas e táticas da arma. O sistema portátil de mísseis antiaéreos Igla foi projetado para derrotar alvos aéreos em condições de falsa interferência térmica. Esse sistema está em serviço nos exércitos dos países da Comunidade dos Estados Independentes, CEI, e foi exportado para mais de 30 países desde 1994. A versão Igla-S tem uma ogiva mais potente e é capaz de atacar alvos diferentes de todas as direções. Sistema portátil de mísseis antiaéreos Igla-S, projetado para atacar todos os tipos de aeronaves e helicópteros, bem como pequenos alvos aéreos, como mísseis de cruzeiro, a qualquer hora do dia e da noite. Com sua visibilidade visual em rota de colisão e perseguição em condições de interferência térmica artificial de fundo, alcance 500 a 6.000 metros, altitude do alvo de 10 a 3.500 metros, menos de 12 segundos, tempo de transferência de posição de marcha para a posição de combate, velocidade do alvo até 400 metros por segundo em rota de colisão, até 320 metros por segundo em rota de perseguição, menos de 5 segundos, tempo de prontidão para lançamento a partir do momento em que é ligado
Zelensky demite a autoridade do Serviço de Inteligência Exterior. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, exonerou o russo, chefe do Serviço de Inteligência Exterior, SZRU, nesta sexta-feira, 17/11/2023. Segundo um decreto publicado no site do governo, o episódio marca mais um embate de Zelensky contra figuras importantes de seu governo em meio a preocupações de um golpe de Estado. Está exonerado Alexander Tarazovsky do cargo de vice-chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, diz o decreto número 757/2023. Os motivos da demissão não foram especificados. Tarazovsky ocupou o cargo de vice-presidente do SZRU desde 21 de janeiro de 2022. Mais cedo foi reportado que Zelensky tem um levante civil contra o seu governo nos moldes dos protestos de Maidan, que depuseram seu antecessor Viktor Yanukovych. Nas últimas semanas, os embates do presidente ucraniano com outras autoridades em Kiev têm se tornado públicas. A mais notória foi com um dos generais ucranianos, Valery Zaluzhin, que recentemente viu seu assessor ser morto em um acidente em explosivos. Segundo especialistas, Vladimir Zelensky está lutando uma batalha interna para se manter no poder frente às pressões internas e externas para que defina a guerra na Ucrânia. O presidente chegou até mesmo a cancelar as eleições presidenciais de 2024, apesar de protestos dos Estados Unidos que veio do processo democrático a maneira de continuar a vender seu apoio financeiro ao país, ao público norte-americano. Zelensky teme novo levante civil em Kiev, nos moldes da Maidan, aponta a mídia americana. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirmou a jornalistas na quinta-feira, 16/11/2023, que várias agências de inteligência informaram sobre campanhas que visam desestabilizar seu governo. Nos últimos meses, o líder da Ucrânia tem visto repetidas publicações na imprensa ocidental que tem como fontes funcionários e ex-funcionários do seu governo. Nelas, Zelensky é descrito como perdido em um objetivo messiânico e real de vencer o conflito contra a Rússia. Outras matérias ainda apontam fraturas em sua gestão, colocando em oposição a um dos principais líderes militares do país, o general Valery, que no início do mês afirmou que há um impasse na linha de frente. Segundo a mídia estadunidense Bloomberg, o Serviço de Inteligência Ucraniano de Nações Aliadas informaram Zelensky do plano de desinformação conhecido como Maidan 3, que visa fomentar a insurreição interna da sociedade civil. Maidan significa praça em ucraniano, e os termos Maidan 1 e Maidan 2 sendo usados para designar os protestos em massa em 2004 e 2014, que ocuparam principalmente a Praça da Independência em Kiev. Tanto o Maidan 1 quanto a 2 foram dirigidos contra Viktor Yanukovych, então o presidente que possui como base de apoio os cidadãos da parte oriental da Ucrânia, de tendência russa. Como resultado das manifestações, Yanukovych teve de fugir do país. A segunda edição dos protestos de 2014 foi apoiada pelas nações ocidentais e fortaleceu as forças nacionalistas do país, dando início ao que o governo de Moscou chamou de políticas discriminatórias contra os russos étnicos na Ucrânia. Originalmente, Zelensky foi eleito com o discurso de reconciliação das regiões, mas cedeu à pressão dos nacionalistas. Agora o líder ucraniano acredita que seus inimigos estão tentando provocar o caos e a divisão do país com o intuito de derrubar seu governo, afirmou a reportagem. Israel realizou o evento da guerra espacial da história com o sistema Iron? Pergunta. Analista responde. Interceptação realizada pelo sistema de defesa israelense Iron foi classificado como o primeiro evento de guerra espacial da história pela mídia internacional. Mas será que isso é verdade? Pergunta. Saiba o que é a guerra espacial e como ela é travada dentro e fora da Terra. No dia 9 de novembro, o Ministério da Defesa de Israel anunciou a primeira interceptação bem-sucedida de um míssil realizado pelo seu sistema de defesa antiaérea mais avançado, o Iron 3, informou o The Times of Israel. O sistema israelense teria atingido o míssil superfície, supostamente lançado a partir do Iêmen, na região do Mar Vermelho. O evento ocorreu uma semana após o sistema Iron 2 ter interceptado um míssil balístico de longo alcance, supostamente lançado pela milícia Houthi contra alvos em Israel. De acordo com informações públicas, a milícia Houthi teria mísseis Toufan, uma versão avançada do míssil iraniano Shahab. O Iron 2 e o Iron 3 são sistemas destinados a proteger a camada de longo alcance do sistema de defesa antimísseis de Israel, superior
a cobertura dos sistemas cúpula de ferro de alcance de até 40 km e o estilingue de Davi, cujo alcance é de 300 km. Essas camadas são complementares. Se um sistema falha, o outro ainda pode atuar e ampliar a capacidade de defesa. Disse o doutor em Geografia e coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira, Carlos Eduardo Vale Rosa. O Aron foi desenvolvido para lidar com mísseis balísticos de longo alcance em postos de oponentes regionais de Israel como o Irã. O sistema Aron cobre um raio de entre 2.000 e 2.500 km de distância e até 100 km de altura, para interceptar mísseis balísticos inimigos antes que atinjam o território de Israel. Apesar das forças de defesa de Israel não terem publicado detalhes sobre as interceptações, os incidentes geraram furor na mídia internacional. O jornal francês Le Figaro chegou a sugerir que a interceptação realizada pelo Aron 2 teria sido realizada fora da atmosfera, no que seria o primeiro evento de guerra espacial da história mundial. A informação foi replicada no Brasil pelo portal R7. Nunca antes do combate ocorreu além do limite de aproximadamente 100 km, chamado de linha de Kármán, que demarca a atmosfera terrestre do espaço, argumentou o jornal francês. Esta seria a primeira vez na história militar mundial. O coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira, Vale Rosa, discorda da afirmação e lembra que a guerra espacial já faz parte do cotidiano militar. Na minha opinião, esse argumento de que seria um evento sobre a guerra espacial é falacioso, disse Vale Rosa. Primeiro porque não existe um consenso sobre qual o limite entre o espaço aéreo e o espaço exterior. A linha Kármán não é um consenso. No entanto, mesmo que a linha Kármán fosse adotada, o limite de interceptação do sistema Aron é de 100 km e, portanto, dentro dos limites do espaço aéreo. Afinal, o que é a guerra espacial? Pergunta. A guerra espacial tampouco se resume à interceptação de mísseis na atmosfera. Outras atividades, como o de armas antissatélites, guerra eletrônica e armas de energia direta, já são classificadas como guerra no espaço, explicou Vale Rosa. Uma arma que esteja destinada a atingir ou detonar uma cabeça de guerra em um satélite, ou mesmo próximo dele, assim como uma arma que esteja direcionada à estação terrestre de um satélite, já está engajada em guerra espacial, disse o coronel da Reserva. A Rússia, por exemplo, já detém um sistema de mísseis terra S-500 capaz de abater satélites e desenvolve o sistema A235PL-19 no DOL, também destinado a atividades típicas de guerra espacial. Além disso, a guerra eletromagnética também é considerada um instrumento de batalha espacial, já que tem como objetivo neutralizar a comunicação de satélites. A guerra eletromagnética busca interferir nos sinais que satélites mandam para a Terra ou vice-versa, portanto tem efeitos no espaço, disse Vale Rosa. No conflito ucraniano, a Rússia usou sistemas que emitem sinais eletromagnéticos poderosíssimos para interceptar sinais de satélites e impedir que Kiev tivesse acesso a GPS, evitando que seu oponente utilizasse armas ou drones de precisão. Outra atividade clássica da guerra espacial é o uso de instrumentos cibernéticos para atingir os dados gerados pelos satélites. Segundo Vale Rosa, o Irã detém capacidades cibernéticas de guerra espacial projetadas para interferir no sistema de satélites israelenses que são usados regularmente. Por isso, mesmo que o Aron tivesse em tese realizado a interceptação além de 100 km, Aron na Alemanha, ainda que o sistema Aron não tenha realizado nenhum feito histórico, ele tem despertado o interesse de países estrangeiros como a Alemanha. Em junho de 2023, o parlamento alemão aprovou a compra de 3 baterias do sistema Aron a um custo de impressionantes 3,5 bilhões, a maior venda de armamentos da história de Israel. A Alemanha tinha restrições a gasto de defesa, que estava ligado à divisão de seu território nacional e da sua capital, Berlim, após a Segunda Guerra Mundial. Disse o professor de Relações Internacionais da ESPM, SP, Demetrios Pereira. No entanto, a política pacifista da Alemanha vem sendo substituída por um empenho de modernizar suas forças armadas, com um aumento significativo nos seus gastos de defesa. Como o país mais rico da União Europeia, a Alemanha tem potencial para altos investimentos na área militar, assinalou Pereira, mas dificilmente superará o poderio de potências militares, que já renunciou à posse de armas atômicas quando assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas são justamente os recursos financeiros da Alemanha que geraram questionamento sobre a sua decisão de adquirir o sistema Aron. De acordo com a Reuters, Paris demonstrou insatisfação com a decisão de Berlim de gastar uma soma tão alta em um sistema israelense, ao invés de investir no desenvolvimento de capacidades europeias. Além da Alemanha, mais um país não identificado mostrou interesse em adquirir sistemas de defesa israelenses a custo de 1,2 bilhão, informou o Defense News. A informação
foi obtida do Ministério da Defesa de Israel no dia 9 de novembro, o mesmo dia da primeira interceptação bem sucedida do Aram 3. Israel já desenvolve o sistema Aram 4 há cerca de 2 anos e meio, em parceria com os Estados Unidos, enquanto o sistema Aram 5 é realizado pela Israel Aerospace Industries, por enquanto sem recursos adicionais do Ministério da Defesa de Israel dos Estados Unidos, informou o Israel Business News. Putin propõe à França apresentar um pedido de adesão ao BRICS, se esse for o seu desejo. Ao discursar em São Petersburgo, o líder declarou que a Rússia não quer romper relações com ninguém, ela não fecha portas nem janelas, e que o BRICS não é uma organização militar, mas sua formação permite construir entendimentos mútuos. Nesta sexta-feira, 17/11/2023, durante o Fórum Cultural Internacional de São Petersburgo, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que, caso Paris queira aderir ao BRICS, poderá enviar uma solicitação. Quanto à participação da França nos trabalhos do BRICS, por favor, se a França deseja, pode deixar um pedido, vamos estudá-lo. Ainda mais tendo em conta que a Rússia presidirá o BRICS no próximo ano, como já disse, afirmou o líder. Em junho, o presidente francês Emmanuel Macron solicitou a permissão à África do Sul para participar da 15ª cúpula do BRICS, que aconteceu em agosto em Joanesburgo. Na época, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, comentando o desejo de Macron de participar da cúpula, indicou que a presença francesa na reunião era inadequada, uma vez que Paris segue uma política hostil em relação à Rússia. Filipinas assina histórico acordo nuclear com os Estados Unidos. As negociações para o acordo começaram em novembro de 2022 e, ao mesmo tempo, está sendo discutida a possibilidade de se reviver uma central nuclear filipina desativada. Nesta sexta-feira, 17/11/2023, os Estados Unidos e as Filipinas assinaram um acordo histórico que permitirá ao Washington exportar tecnologia e materiais nucleares para Manila. Os Estados Unidos poderão compartilhar equipamentos e materiais com as Filipinas, enquanto trabalharam para desenvolver pequenos reatores modulares e outras infraestruturas civis de energia nuclear, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, citado pela agência Reuters. Ainda é necessária a aprovação do Congresso norte-americano para o acordo que permitirá uma transferência pacífica de material, equipamento e informação nuclear, em conformidade com os requisitos de não proliferação. Vemos a energia nuclear a tornar-se parte do cabaz energético das Filipinas até 2032 e estamos mais do que felizes por prosseguir este caminho com os Estados Unidos. A energia nuclear é uma área onde podemos mostrar que a aliança e parceria Filipinas e Estados Unidos realmente funciona, disse o presidente Ferdinand Marcos Júnior em um discurso na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC. Manila pretende aproveitar a energia nuclear como uma fonte alternativa viável de energia de base, à medida que procura desativar as centrais a carvão para ajudar a cumprir os objetivos climáticos e aumentar a segurança energética. Tentativas anteriores de obter energia nuclear no país foram interrompidas por questões de segurança, mas o presidente discutiu a possibilidade de reviver uma central nuclear desativada, construída em resposta a uma crise energética durante o governo de seu pai, Ferdinand Marcos, ano de 1965 e 1986, concluída em 1984. A usina nuclear de Batam foi desativada 2 anos depois. Míssil hipersônico russo com capacidade nuclear pode atingir o Ocidente em 30 minutos, de mídia. O novo sistema de mísseis hipersônico Vanguard de produção russa é capaz de atingir vários alvos a qualquer distância em 30 minutos. De acordo com um artigo do tabloide britânico Daily Express, o míssil que Putin descreveu como um meteorito pode ser lançado de fora da atmosfera da Terra e atingir vários alvos em qualquer lugar do mundo em menos de 30 minutos, ressalta a publicação. Esse sistema estacionário de mísseis Vanguard pode atingir velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora e é considerado o único de seu tipo, escreve a mídia. Anteriormente conhecido como Projeto 4202, o Vanguard é um míssil tradicional com capacidade nuclear e planeio, que é transportado no ar como um míssil de reentrada múltipla, independentemente direcionada, um míssil balístico lançado por terra ou mar, ou submarino, que pode carregar múltiplas ogivas, e elas, por sua vez, podem, de forma independente, ser orientadas ao reentrar na atmosfera. Tal tecnologia é usada em vários mísseis balísticos intercontinentais, como o UR-100N, UTT-KH, o RS-18A, o R-36M2 ou o RS-28 Sarmat.
Especialistas: sonário de submarinos russos supera alcance dos complexos dos Estados Unidos em 100 km. O complexo hidroacústico avançado dos submarinos da classe Borei permite que eles consigam rastrear eficazmente armas inimigas subaquáticas, sendo também capaz de medir com precisão a espessura do gelo e detectar zonas de água aberta. Os submarinos nucleares estratégicos russos da classe Borei estão equipados com sistemas de sonar muito mais sensíveis do que os instalados em navios rivais dos Estados Unidos, escrevem os especialistas militares russos Vital Bitchkov e Vladimir Semilitov em um artigo publicado pela revista Arsenal Otechesteva, Arsenal da Pátria. Eles elogiaram o complexo hidroacústico e o denominaram como um dos mais inovadores de superioridade dos submarinos da classe Borei. De acordo com os especialistas, as estações de sonar dos submarinos permitem que as tripulações detectem navios inimigos a uma distância de 1,5 vezes maior do que os sistemas similares dos submarinos nucleares de quarta geração da classe Virginia e submarinos portadores de mísseis balísticos da classe Ohio dos Estados Unidos, aqueles que o Comando Central dos Estados Unidos enviou ao Oriente Médio. Em uma mensagem de dissuasão em meio à escalada de conflito palestino-israelense, o editor-chefe da revista russa, Viktor Murakovsky, anteriormente havia dito a Sputnik que os sistemas de sonar dos submarinos da classe Borei superam os dos submarinos nucleares dos Estados Unidos em cerca de 100 km em termos de alcance de detecção. Ele explicou que estes navios russos estão equipados com o sistema de sonar Ist-Amphora B-055, que pode rastrear simultaneamente pelo menos 30 alvos subaquáticos. O complexo é composto por uma antena hidroacústica principal, Amphora, com processamento de sinal digital, bem como antenas laterais e rebocadas de grande área. Além de rastrear submarinos, torpedos, minas e outras armas inimigas subaquáticas, o sistema é capaz de medir a espessura do gelo no Ártico, bem como identificar aberturas não congeladas no mar, o que ajuda o submarino a vir à superfície ou lançar mísseis balísticos. Por que os americanos precisam desta guerra em Gaza? Por Pepe Escobar. O mundo árabe é impotente para superar o seu século de humilhação. O sul global estava esperando o amanhecer de uma nova realidade árabe. Ao final de contas, as ruas árabes, mesmo quando reprimidas em seus países de origem, têm pulsado com protestos que expressam uma raiva feroz contra o massacre em massa de palestinos por Israel na faixa de Gaza. Os líderes árabes foram forçados a tomar algum tipo de medida, além de suspender alguns embaixadores em Israel. Convocaram uma cúpula especial da Organização da Cooperação Islâmica para discutir a guerra israelense em andamento contra as crianças palestinas. Representantes de 57 países muçulmanos se reuniram em Riad em 11 de novembro para desferir um golpe sério e prático contra os praticantes e facilitadores do genocídio, mas no final não foi oferecido nem mesmo como consolo. A declaração final da cúpula fica na praça consagrada no Palácio Dourado da Covardia. Destaques do espetáculo retórico. Opomos-nos à autodefesa de Israel, condenamos os ataques a Gaza. Pedimos a quem? Pergunta. Para não vender armas a Israel. Solicitamos ao TPI Canguru que investigue crimes de guerra. Solicitamos uma resolução da ONU condenando Israel. Para que conste isso, é melhor que 57 países da maioria muçulmana conseguir fazer uma resposta a esse genocídio do século XXI. A história, ainda que escrita por vencedores, tem de ser implacável com os covardes. Os quatro principais covardes neste caso são a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Marrocos. Os três últimos normalizaram as relações com Israel sob a mão pesada dos Estados Unidos em 2020. Foram eles que bloquearam consistentemente a adoção de medidas sérias na cúpula da OIC, como o esboço da proposta argelina de proibição de petróleo para Israel, além de proibir o uso do espaço aéreo árabe para entrega de armas ao Estado de ocupação. O Egito e a Jordânia, vassalos árabes de longa data, também não se comprometeram, assim como o Sudão, que está em meio a uma guerra civil. A Turquia, sob o comando do sultão Recep Tayyip Erdogan, mais uma vez mostrou que é só conversa e nenhuma ação, uma paródia neo-otomana do texano, só chapéu, nenhum dado. BRICS ou IMC? Pergunta.
Os 4 principais povais merecem uma análise minuciosa. O Bahrein é um vassalo humilde que hospeda uma filial importante do Império de base dos Estados Unidos. O Marrocos tem relações estreitas com Tel Aviv. Vendeu-se rapidamente após uma promessa israelense de reconhecer a reivindicação de Rabat sobre o Saara Ocidental. Além disso, o Marrocos depende muito do turismo, principalmente do Ocidente coletivo. Em seguida, temos os cães grandes, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Ambos estão repletos de armamentos americanos e, como o Bahrein, também abrigam bases militares dos Estados Unidos. O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e seu antigo mentor, o governante dos Emirados, Mohammed bin Zayed, levam em conta a ameaça de revoluções coloridas que devassem seus domínios reais caso se desvie muito do roteiro imperial aceito. Mas em poucas semanas, a partir de 1º de janeiro de 2024, sob a presidência russa, tanto Riad quanto Abu Dhabi expandirão seus horizontes em grande escala ao se tornarem oficialmente membros do BRICS 11. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos só foram admitidos no BRICS expandido devido a cuidadosos cálculos geopolíticos e geoeconômicos da parceria estratégica Rússia-China, juntamente com o Irã, que por acaso tem sua própria parceria estratégica com a Rússia, a China, Riad e Abu Dhabi devem reforçar o poder energético da esfera dos BRICS e serem atores principais mais adiante na iniciativa da desdolarização, cujo objetivo final é contornar o petrodólar. No entanto, ao mesmo tempo, Riad e Abu Dhabi também se beneficiam imensamente do plano não tão secreto de 1963 para construir o canal Ben Gurion do Golfo de Aqaba até o Mediterrâneo Oriental, chegando, que coincidência, muito perto do norte de Gaza, agora devastado. O canal permite que Israel se tornasse um importante centro de trânsito de energia, desalojando o canal de Suez do Egito. Isso se encaixa perfeitamente no papel de Israel como principal nó de fato no mais recente capítulo da Guerra dos Corredores Econômicos, o corredor Índia-Middle East, criado pelos Estados Unidos. IMEC é um acrônimo bastante perverso, assim como toda a lógica por trás desse corredor fantástico, que consiste em posicionar Israel, que viola as leis internacionais, como centro de comércio essencial e até mesmo fornecedor de energia entre a Europa, parte do mundo árabe e a Índia. Essa também foi a lógica por trás da face do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na ONU em setembro, quando ele mostrou a toda a comunidade internacional um mapa do novo Oriente Médio, no qual a Palestina havia sido totalmente apagada. Tudo que foi dito acima pressupõe que o IME é que o canal Ben Gurion serão construídos, o que não é garantido por nenhum padrão realista. De volta à votação dos países islâmicos, os lacaios dos Estados Unidos, Egito e Jordânia, 2 países nas fronteiras ocidental e oriental de Israel, respectivamente, estavam na posição mais difícil de todos. O estado de ocupação desejava empurrar cerca de 4,5 milhões de palestinos para dentro de suas fronteiras de forma definitiva, mas Cairo e Amman, também inundados de armas dos Estados Unidos e financeiramente falidos, jamais sobreviveriam às sanções dos Estados Unidos se se inclinassem de forma inaceitável para a Palestina. Portanto, no final, muitos estados muçulmanos que escolheram a humilhação em vez da justiça estavam pensando em termos muito estreitos, pragmáticos e de interesse nacional. A geopolítica é impiedosa, tudo se resume a recursos naturais e mercados. Se você não tem um, precisa do outro. Se não tem nenhum, o hegemon dito que você pode ter. As ruas árabes e muçulmanas e a maioria global podem, com razão, se sentir desanimados ao ver como esses líderes, entre aspas, não estão prontos para transformar o mundo islâmico em um verdadeiro polo de poder dentro da multipolaridade emergente. Isso não acontece de outra forma. Muitos dos principais estados árabes não são entidades soberanas. Eles estão todos encurralados, vítimas de uma mentalidade de vassalagem. Eles não estão prontos ainda para enfrentar a história de perto. Infelizmente, eles ainda permanecem reféns do seu próprio século de humilhação. O golpe de misericórdia humilhante foi dado por ninguém menos do que o próprio maníaco genocídio de Tel Aviv. Ele ameaçou todos no mundo árabe se não se calassem, que já aconteceu. É claro que há corações corajosos árabes e muçulmanos muito importantes no Irã, na Síria, na Palestina, no Iraque, no Líbano e no IME. Embora não seja a maioria, esses atores de resistência refletem o sentimento das ruas como nenhum outro. E com a guerra de Israel se expandindo a cada dia, sua influência regional e global deverá aumentar imensamente, assim como em todas as outras guerras regionais do hegemon. Estrangulando o novo século no berço. O desastre catastrófico do projeto Ucrânia, o ressurgimento de uma guerra intravável na Ásia Ocidental estão profundamente interligados. Para além da névoa da preocupação de Washington com o tumulto genocídio de Tel Aviv,
O fato crucial é que estamos no meio de uma guerra contra o BRICS 11. O Império não faz estratégia, na melhor das hipóteses, ele faz planos táticos de negócios ao momento. Há duas táticas imediatas em jogo. Uma armada dos Estados Unidos posicionada no Mediterrâneo Oriental em um esforço fracassado para intimidar os gigantes do eixo da resistência, o Irã e o Hezbollah, e uma possível eleição de Milei na Argentina ligada à sua promessa declarada de romper as relações Brasil-Argentina. Portanto, trata-se de um ataque simultâneo ao BRICS 11 em duas frentes. A Ásia Ocidental e a América do Sul não serão poupados esforços americanos para impedir que o BRICS 11 se aproxime da OPEP. Um dos principais objetivos é inspirar medo em Riad e Abu Dhabi, conforme confirmado com fontes empresariais do Golfo Pérsico. Até mesmo os líderes vassalos na exposição da Conferência Islâmica estariam cientes de que estamos agora no auge de um império contra-ataca. Isso também explica em grande parte a covardia deles. Eles sabem que para o hegemon a multipolaridade é igual a caos, unipolaridade é igual a ordem e atores malignos são igual a autocratas, como o novo eixo do mal, russo, chinês, iraniano e qualquer um, especialmente os vassalos que se opõem à ordem internacional baseada em regras. Isso nos leva a uma história de dois cessar-fogos. Dezenas de milhões de pessoas em toda a maioria global estão se perguntando por que o hegemon está desesperado por um cessar-fogo na Ucrânia, enquanto recusa terminantemente um cessar-fogo na Palestina. O congelamento do projeto Ucrânia preserva o fantasma da hegemonia por mais algum tempo. Vamos supor que Moscou modere a isca, não para, mas para congelar a Ucrânia na Europa, o hegemon precisará de uma vitória israelense em Gaza, talvez a qualquer custo, para manter até mesmo o vestígio de sua antiga glória. Mas será que Israel poderá alcançar a vitória mais do que a Ucrânia? Pergunta. Tel Aviv pode já ter perdido a guerra em 7 de outubro, pois nunca poderá recuperar sua fachada de invencibilidade. E se isso se transformar em uma guerra regional que Israel perdeu, os Estados Unidos perderão os seus vassalos árabes da noite para o dia, que hoje tem uma opção chinesa e russa esperando nos bastidores. O rugido das ruas está ficando mais alto, exigindo que o governo Biden, agora visto como cúmplice de Tel Aviv, interrompa o genocídio israelense que pode levar a uma guerra mundial. Mas Washington não obedecerá. As guerras na Europa e na Ásia Ocidental podem ser sua última chance de subverter o surgimento de um século próspero, conectado e pacífico da Eurásia. Porque os Estados Unidos precisam desta guerra em Gaza, por Pepe Escobar.